paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitando que você se encontra em pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Ontem à tarde, quando o pastor me perguntou se teria como eu estar trazendo uma palavra hoje, eu fiquei pensando sobre o que poderíamos falar nessa noite. Hoje, pela manhã, pensando, e o Espírito Santo de Deus só me conduziu a esse texto, hoje à tarde. E o que eu acho muito interessante, que esse texto ele fala a respeito da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vem o Ministério de Coreografia e celebra ao Senhor uma canção que fala exatamente da ressurreição do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje é uma noite especial, é uma noite onde nós celebramos a ceia do Senhor. Hoje nós trazemos à nossa memória o sacrifício do Senhor. E eu acho esse texto ele muito propício para esta ocasião. E vamos ver aquilo que o Espírito Santo ele tem a falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero pedir a você a estar atento à voz do Senhor, porque o pastor Wellington ele está aqui em cima. O pastor Wellington, dele mesmo, ele não tem nada a oferecer a você. Mas existe alguém nessa noite aqui. Existe uma presença nessa noite aqui. E a presença dessa pessoa, ela pode muitas coisas na sua vida. Ela pode operar muitas coisas em sua vida. Então não perca nessa noite a oportunidade de ouvir a voz do Senhor falando com você. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Repetindo, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Repetindo, e abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia-o, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Somente até aqui, podeis tomar assento. Esta passagem, ela é uma passagem bastante conhecida, haja visto que fala a respeito da ressurreição do Senhor. Mas, para chegar até esse momento, nós sabemos e conhecemos bem a história, um longo percurso foi percorrido. Quando Adão e Eva desobedecem ao Senhor, aonde eles são enganados pela serpente, e quando o Senhor ele vai lançar a punição da serpente, ele vai dizer que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. A primeira profecia relacionada ao Senhor Jesus está nesse versículo, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E nós sabemos que o tempo passou, o inimigo ele trabalhou de diversas formas e diversas maneiras para que isso não ocorresse, mas
foi algo dito pelo próprio Senhor, e palavra de Deus, a promessa do Senhor e verdade são a mesma coisa. Se é Deus que prometeu, você pode confiar que acontecerá. Não foi uma promessa feita pelo homem, não foi uma promessa feita por uma pessoa qualquer. O próprio Senhor, o próprio Deus disse que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. E passaram-se os tempos, as coisas foram acontecendo, o inimigo trabalhou de diversas formas e diversas maneiras para que isso não ocorresse. Mandou matar, os primogênitos, mandou, matar aquelas pessoas, aquelas crianças, de uma faixa etária de idade para baixo, mas a promessa do Senhor, ela aconteceu. Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, Jesus exerceu o seu ministério por 33 anos, terreno, padeceu tudo o que padeceu na cruz do Calvário, todo o sofrimento, aquela dívida que estava destinada a mim e a você, e que nós não tínhamos como pagar, o Senhor pagou ela por mim e por você. O Senhor suportou a cruz por mim e por você. O Senhor se fez maldito por mim e por você, porque aquela cruz, ela não era para o Senhor Jesus. Aquela cruz, ela não era para o Senhor. Ele não merecia aquela cruz, porque a sua trajetória aqui na terra, ela foi uma trajetória sem pecado. Mas ele pagou uma dívida minha e sua. E Jesus, então, ele morre. Eles matam o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Aí nós chegamos no texto, a qual nós lemos nessa noite. E vale ressaltar que quando Maria Madalena, ela toma a decisão de no primeiro dia da semana ir até o sepulcro, ela vai até o sepulcro, a gente às vezes fica imaginando o que impulsionou Maria a tomar essa atitude. O que Maria iria fazer ao sepulcro? Mulher, tinha uma pedra muito grande em torno do sepulcro, cobrindo a porta do sepulcro. Ela não tinha como remover aquela pedra, mas ela toma uma decisão de ir até o sepulcro. E o que eu acho muito interessante é que quando ela chega no sepulcro, o que tudo nos indica que ela nem chega perto do sepulcro, ela observa de longe e vê que a pedra não está no lugar. E ela volta e anuncia aos outros discípulos o que ela fez, que ela foi ao sepulcro, e quando ela lá chegou, ela não achou a pedra no sepulcro. E ela chega a dizer que levaram o corpo do Senhor, roubaram o corpo do Senhor. Meus irmãos, às vezes, nós, quando fazemos uma leitura do texto sagrado, é muito importante, quando nós fazemos essa leitura, nós entendermos, nós procurarmos nos contextualizarmos com o texto. Jesus, ele exerceu o seu ministério por 3 anos e meio. Jesus, ele conviveu com as pessoas conviveram com ele. Elas depositaram no Senhor Jesus uma esperança, elas depositaram no Senhor Jesus uma expectativa, elas depositaram no Senhor uma certeza, porque nós sabemos que quando Jesus ele vem, quando Jesus ele passa a sua trajetória aqui nesta terra, nós vemos que a religião, espiritualmente falando, ela estava falida. E Jesus ele vem trazer uma proposta de libertação. Jesus ele vem trazer uma proposta de libertação, de tirar aquelas algemas que oprimiam aquelas pessoas, que oprimiam a humanidade. E
as pessoas, então, elas depositam no Senhor uma certa confiança. E o que acontece? Jesus, ele passa pelo processo da cruz e ele morre. Ele é morto. Agora, você imagina como estaria o coração de Maria Madalena? Você imagina como estaria o coração daquelas pessoas, daqueles discípulos que conviveram com o Senhor Jesus? Nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram um contato direto com o Senhor. Aquelas pessoas, elas tinham o hábito de, no seu dia a dia, conversar com o Senhor. Aquelas pessoas, elas tinham o hábito de, no seu dia a dia, falar com o Senhor, caminhar com o Senhor. Elas construíram uma história junto com o Senhor aqui nesta terra. E agora, Jesus morre. E quando ela questiona aqui que roubaram o corpo, nós não estamos aqui falando de um simples corpo, de um corpo qualquer. Quando ela diz aqui que roubaram o corpo, isso aqui traz um significado muito grande para eles. Não roubaram simplesmente o corpo, roubaram de certa forma a esperança que eles tinham. Roubaram de certa forma, a modo deles entender, as expectativas que eles criaram em cima do Senhor. Aí ela vai, anuncia aos discípulos que a pedra ela não estava no lugar, dando a entender que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E 2 discípulos, Pedro, e o texto aqui diz, aquele discípulo a quem Jesus amava, que provavelmente era João, eles correm para ver aquilo que Maria Madalena havia anunciado a eles. E João, ele corre mais apressadamente que Pedro, e ele chega primeiro ao lugar. Nós vemos aqui, eu fiz questão de quando estava fazendo a leitura, de repetir, que Maria, quando ela chega ao sepulcro, ela observa a pedra removida e volta. De certa forma, isso nos dá a entender que ela observa de longe. E quando os 2 discípulos tomam a mesma atitude de ir até o sepulcro também, João, ele corre mais apressadamente do que Pedro, e ele chega lá primeiro. E eu também fiz questão de repetir que quando João chega, João ele não entra no sepulcro. Ele se abaixa e observa, e ele vê que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam no chão. Mas ele não entra. E chega Pedro, que eu também fiz questão de frisar, que Pedro, ele entra para observar o que acontece. E a questão aqui, meus irmãos, aquela pedra removida, ela traz também um outro simbolismo, ela traz um outro significado. Jesus, com o seu corpo ressuscitado, ele não estava mais limitado ao tempo e ao espaço como eu e você estamos. Jesus, ele não estava mais limitado com o seu corpo ressurreto ao tempo e ao espaço. Nós entendemos isso quando nós fazemos uma leitura um pouco mais adiante, quando os discípulos eles estão ali dentro de um determinado lugar, e Jesus chega, a porta estava fechada, e de repente Jesus aparece no meio dele. Ou seja, Jesus ele não estava mais limitado ao tempo e ao espaço como estamos eu e você. Então, qual o sentido daquela pedra ela não estar mais naquele lugar? Por que aquela pedra ela precisou ser retirada? E não foram as pessoas que retiraram aquela pedra, como foi no caso de quando Jesus ele ressuscita a Lázaro, onde Jesus ele manda as pessoas ali tirar a pedra. Nessa questão especial, a pedra ela foi tirada pelo anjo do Senhor. Mas por que a pedra ela foi removida? Se o Senhor Jesus ele não estava mais limitado ao tempo e ao espaço, por que a pedra ela precisou ser removida? Deixa
vou falar algo para você nessa noite. Aquela pedra, ela não foi removida por causa do Senhor Jesus. Aquela pedra, ela não foi removida para o Senhor Jesus. Aquela pedra, ela foi removida para Maria Madalena. Aquela pedra, ela foi removida para Pedro, para João, para os discípulos. Aquela pedra, ela foi removida para mim, para você. Eu não sei como está a sua vida nessa noite. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei o que tem te limitado. Mas eu quero te propor algo nessa noite. Não seja como Maria Madalena. Não seja como Maria Madalena. Não chegue e observe de longe. Eu também quero te propor uma outra coisa. Não seja também como João, que ao chegar, ficou de perto e observou de fora. A proposta que eu quero te fazer nessa noite é para você ser como Pedro, que ao chegar, entrou de imediato para poder verificar o que tinha acontecido. E quando Pedro ele entra, ele observa o que João observou do lado de fora. Quando ele chega naquele lugar, ele observa o que Maria observou. A pedra estava aberta, de fato, a pedra estava aberta. Aí dá para entender, provavelmente roubaram o corpo do Senhor Jesus, a pedra não está no lugar. Mas Pedro também não fez como João, que ao chegar, olhou de fora e viu o lençol caído, jogado de qualquer forma. Isso dá a entender, de fato, levaram o corpo do Senhor Jesus. Mas Pedro, quando chega, Pedro ele faz diferente. Pedro observa a pedra aberta. Ele observa a pedra removida. Ele observa o que João também observou. Ele observa o lençol jogado de qualquer forma. Mas Pedro, quando ele entra, ele vai se atentar para um outro detalhe muito especial. Ele vai ver que o pano que cobria o rosto de Jesus não estava jogado como lençol, mas estava dobrado, enrolado em um lugar à parte. O que Pedro entende com isso? Se roubaram o corpo do Senhor Jesus, por que as pessoas que roubaram tiveram o cuidado de dobrar o lençol? Aí ele entende uma coisa. Não, o corpo do Senhor Jesus ele não foi roubado. Aconteceu o que de fato ele disse que iria acontecer. Ele ressuscitou. Ele morreu, sim, é verdade. Ele padeceu tudo que ele padeceu, é verdade. Mas ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Meus irmãos, com todo respeito que eu tenho a todas as religiões, mas se você for ao túmulo de Maomé, você vai encontrar ali o resto mortais de Maomé. Se você for até onde foi sepultado Mahatma Gandhi, você vai encontrar ali o corpo de Mahatma Gandhi. E tantas outras personalidades. Se você for até onde sepultaram o Buda, ali você encontrará os restos mortais de Buda. Mas se você for aonde sepultaram o Senhor Jesus, a única coisa que você irá encontrar é uma placa escrita: Ele não está aqui. Eu acho que você não entendeu. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está à destra do Pai. Ele intercede por mim e por você. Meus irmãos, o fato de Jesus ter ressuscitado, isso traz para nós alguma certeza. O fato de Jesus ter ressuscitado, isso traz para nós esperança. A esperança de Maria Madalena, a esperança dos discípulos, por algum momento, ela até morreu. Mas ela reviveu quando eles observaram que Jesus não estava mais ali. Por quê? Porque a ressurreição do Senhor,
ela me traz esperança. Eu não falo de qualquer esperança. A palavra do Senhor nos fala que se nós esperarmos no Senhor apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Eu não falo de uma esperança que está limitada aos acontecimentos aqui dessa terra. Eu não falo de uma esperança que te tira de uma situação momentânea. Mas eu falo de uma esperança que te promove a algo muito especial, que é a sua salvação, que é a sua eternidade com o Senhor. A ressurreição do Senhor, ela me traz fé. Quando João, ele vê que Pedro entrou, e ele também toma a decisão de entrar, e ele observa o pano ali enrolado à parte, a palavra fala que ele creu, ele acreditou, ele teve fé. Aquela fé que às vezes tinha se acabado, aquela fé que às vezes tinha sido desmoronada por uma situação, aquela fé ela foi revivida, revitalizada, através do ato da ressurreição do Senhor. E outra, para finalizar, porque nós há pouco vamos estar participando de um momento muito especial, que é a ceia do Senhor. Para finalizar nessa noite, a ressurreição do Senhor, ela me traz, ela me promove, ela me proporciona vitória. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pior dos inimigos. Tem um dito popular que diz que para tudo tem jeito, só para a morte que não. Esse dito popular ele deixa de ser verdade, porque Jesus deu jeito na morte, ele a venceu. E a ressurreição de Cristo, ela me promove vitória. Ela me dá a vitória, ela me faz vitorioso juntamente com Ele. E a ressurreição de Cristo, ela me promove uma outra coisa. Meus irmãos, a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, que disse que Jesus viria, a mesma palavra que diz que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. A palavra profetizou isso e aconteceu. A mesma palavra que diz que Jesus viria, a palavra profetizou e aconteceu. A mesma palavra que diz que Jesus iria passar por que ele passou na cruz do Calvário, a palavra profetizou e aconteceu. E para finalizar, meus irmãos, essa mesma palavra, ela diz, ela me dá certeza, ela me dá a garantia que Ele vai voltar. E nós aguardamos ansiosos, nós aguardamos com expectativa, nós aguardamos desejosos para vivermos a promessa que Ele tem para a nossa vida. Não uma promessa limitada a esta terra, mas a promessa de estarmos na eternidade com Ele. Meus irmãos, eu não sei como você se achegou aqui nessa noite. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como está o teu coração. Mas a palavra de Deus para você nessa noite é: Ele ressuscitou. Os seus maiores problemas, por maior que seja o problema que você esteja enfrentando nessa noite, ele deixa de ter importância. Ele deixa de ter sentido. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Essa é a palavra, meu irmão, que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu espero assim que o Espírito Santo de Deus possa estar falando nessa noite melhor a cada um dos corações, amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.